Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um tutorial de uma make bem glam, mas bem natural, do jeito que eu gosto. Então, assim, se você gosta de uma maquiagem que seja resistente, que seja glow, com cara de nada, uma pele que seja mista para seca, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que faz. Então, vamos começar. O primeiro passo é hidratação. Gente, a pele tem que estar hidratada, mas assim, para você fazer uma pele resistente, com os produtos que eu vou ter aqui, não dá pra você estar com a pele com hidratante, tá? Você pode hidratar ou na noite anterior, ou faz a hidratação e depois limpa, tira, né? Deixa agindo lá uns 10, 15 minutinhos, meia horinha no máximo, tira e fica com a pele zerada, tá? Aí sim você pode começar a maquiagem, tá? Por que que eu falo isso? Porque os produtos que eu vou passar que deixam a pele mais resistente, se eles estiverem em contato com o hidratante, eles vão derreter. Não é uma maquiagem que normalmente eu faço porque ela é um pouco mais seca. E quem tem a pele mista para seca sofre um pouco nesses momentos, né? Eu normalmente faço a pele com produtos mais hidratantes, né? Que deixem a pele glow e ele sai, né? Ele não fica tanto tempo porque não tem como. Não existem produtos que durem, tipo assim, 24 horas na pele que sejam super hidratantes, né? Mas vamos começar. O único produto que eu passo que funciona como uma bruma fixadora é este Bepantol Derma. Ele age como um hidratante, mas também como uma hidratação meio que fixadora, assim. Tem ele e tem a bruma fixadora da Catherine Hill, aquela amarelinha, sabe? Eu não sei o nome dela, mas pode ser um desses dois. Se for outro, gente, de novo, se você usar qualquer produto que não seja esses que eu tô falando aqui, eu não consigo garantir a resistência da pele, tá? Em outras maquiagens, qualquer, do dia a dia, eu super falaria, tipo, usa o que você tem, porque tanto faz, não tem problema. Agora, para esse estilo aqui de pele ultra resistente, eu vou sugerir esses produtos, porque foram os produtos que eu aprendi na técnica e que pra mim deu certo, tá? Eles realmente ficaram resistentes e eu gostei. Mas fica a seu critério, tá? Deixa secar. O importante tá super seco, tá? Aí depois você vem com blindagem da Catherine Hill, eu já mostrei ela algumas vezes, que ela gruda mesmo. Eu passo só... Não passo muito, não. A técnica que eu aprendi fala pra não passar muito no nariz. E nem aqui no queixo. Passar só o restinho, assim, sabe? E um ponto importante que eu gosto muito de fazer, gente, isso daqui eu acho que faz muita diferença na hora que você tá maquiando. Se você tiver um hidratante de boca, de lábio, qualquer um que você tiver, eu indico esse daqui, o da Aquaphor, que eu acho ele muito maravilhoso. Aí você passa ele antes da maquiagem, porque além de hidratar o seu lábio, você vai passar os produtos, e sabe quando fica tudo acumulado na boca? Ele vai acumular em cima do produto. Você vai passar um cotonetinho, ele vai sair, ó, deslizar da sua boca, vai ser ótimo. Aí, depois da blindagem, deixa secar um pouquinho. Eu vou fazer a sobrancelha enquanto isso. E aí, gente, eu estou sem espelho. O espelho que eu tenho, ele tá aqui embaixo pra fazer luz. Então, eu vou ter que usar o espelhinho da minha paletinha de sombras. Esse produto que eu uso aqui na sobrancelha, o gelzinho, né, que eu uso, é o da Rare Beauty. Mas, gente, estou super aberta a outras opções, tá? Porque eu gosto desse, mas ele é muito caro. E eu não uso tanto assim, sabe? Aí eu penteio ao contrário, na direção do pelo. Depois eu venho penteando tudo de novo pra direção certinha. Que eu sinto que gruda mesmo o produto, sabe? Aí, beleza, gente. Como eu quero uma pele glow, eu vou vir aqui com esse produto da Bruna Malheiros, que é o Marmalade. Esse é na cor Marshmallow, tá? Ele ajuda a dar uma hidratada na pele e aí, ao mesmo tempo, ele dá uma iluminada. Porque a base que a gente vai usar é mate. E aí, ela... Obviamente que não vai ficar glow, né? A base mate é a única que dura mais, né? Que é a mais resistente. E aí, pra gente não perder tanto essa sensação de pele glow, a gente vai fazer essa etapazinha aqui, tá? E não se assustem, é assim mesmo, gente. Vai ficar bem brilhosinha mesmo. Não precisa passar muito, tá, gente? Porque isso daqui, misericórdia. Colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Que vem bastante. Ele rende muito, ele é ótimo. E aqui também o segredo é não ter muito produto, tá, gente? Não precisa de muito produto. Eu acho que quanto menos produto você passa, mais fino fica o acabamento, sabe? Eu vou passar um pouco aqui na minha olheira, porque minha olheira é um pouco mais profunda. E aí, pra gente projetar ela pra frente, eu gosto de colocar um pouco mais, porque
ela dá uma sensação de que vai pra frente, não fica aquela bolsinha funda, sabe? Aí aqui eu vou passar, gente, uma outra camuflagem. A minha olheira, ela não é só funda, ela também é pigmentada. Então eu preciso tirar essa cor de olheira, tá? Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai usar a camuflagem da Maquiê, a minha na cor canelle, mais ou menos do tom da minha pele, junto com o BT Velvet da Bruna Tavares, eu vou dar uma misturada neles. Esse daqui é a cor Tangerine. Tem que ser essa cor, gente, porque a minha olheira, eu acho que da maioria das pessoas, né, das meninas, é mais arroxeada. Então o que vai neutralizar isso vai ser um tom mais alaranjado, tá? E misturar ele com a camuflagem. Eu vou pegar isso daqui, tá, gente? Mas teoricamente o ideal é você ter aquela plaquinha, sabe, de metal, pra fazer a misturinha, mas eu não tenho. Então vai ter que ser na base do Se Vira nos 30 aqui, tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho. Essa camuflagem, ela é bem consistente, sabe? Ela não é aquosa, assim. Ela é difícil de misturar. Então eu gosto de colocar um pinguinho, assim, menos de um pinguinho da blindagem, gente, porque ela também não pode ficar muito fluida, porque senão ela não vai cobrir o que ela precisa cobrir, entendeu? Ó, eu peguei, tá vendo que a blindagem tá aqui escorrendo? Ai, eu tenho que usar. Bem pouquinho da blindagem, do BT Velvet e da blindagem e mistura até ficar um laranja mais clarinho. Tem que ficar um pouquinho mais laranjinha mesmo, tá, gente? Senão não cobre a olheira. Ó, não sei se tá dando pra ver, acho que tá, né? Vendo, ó, você vai colocar, ele vai ficar laranjinha assim. Eu venho com esse pincelzinho aqui de corretivo. Esse é o da Real Techniques, acho que esse é o 200. 300, esse é o 300. Aí eu venho dando batidinhas aqui, tá? E é só pra depositar o produto mesmo. Depois a gente vai vir com a esponjinha pra dar uma esfumada, mas por enquanto não precisa. A gente só precisa que o produto cubra a nossa olheira mesmo, tá? Prontinho. Aqui é a única parte que eu dou uma caprichadinha, sabe, de produto. Senão a olheira fica, gente, não adianta. Então tem que cobrir, é o único lugar que eu dou um pouquinho mais de carregadinha, mas no resto da pele não faço isso não. Aí, beleza, vambora. Aproveitar que a pele tá um pouco mais hidratada por conta do Marmelade. Aí a gente vem com a base, tá? Aqui eu tenho essa Full Cover da LP Beauty, que ela... Tipo, todos os produtos que eu tô usando, eu acho que eles são a prova d'água, tá? E ela que é ultra resistente. Essa cor, gente, a cor que eu tô usando é 3N, mas eu acho que ela fica muito clara pra mim. Eu devia ter pego a 4. Mas paciência, a gente dá uma esquentadinha depois com o contorno. Aí eu venho com ela aqui, ela é bem fluida. Apesar dela ter alta resistência e ser mate, ela é super fluida. Eu adoro ela, eu gosto muito dela. Eu vou usar este pincel aqui, que é o da MAC, que ele é Dual Fiber. Era super famoso há um tempo atrás e eu gosto do jeito que ele fica. Mas eu gosto só de passar, depois eu passo a esponjinha por cima pra dar o acabamento. Esse daqui é o 159S da MAC. Aí eu venho aqui. Aí cuidado, gente, na hora que você estiver passando aqui onde a gente passou o contorno, pra não tirar essa cobertura, tá? Vai ficar um pouco alaranjado, mas a gente vai vir por cima dele com a camuflagem de novo, sem a cor laranja, tá? Aí, ó, como essa base seca um pouco rápido, já venho aqui com a esponjinha, já dou umas batidinhas pra não ficar manchado, sabe? E é importante que a pele esteja toda coberta, tá, gente? Para os produtos aderirem bem também. Faz assim com a boca, tira os vincos, né? Passa bem aqui nos vinquinhos. Aqui passa só a batidinha. E é pra ficar uma camadinha fina mesmo, tá? Não, eu não quero rebocão. Apesar dela ser mate, ela não tem esse aspecto. Ela é bem fluida. E aí dá pra você construir camadas, se você quiser, né? Achar que tá pouca cobertura. Dá pra fazer isso também. Ó, não esquece de passar na orelha, gente. Principalmente se você vai usar o cabelo preso. Esse Marmalade, ele é tão forte. Tem que tomar cuidado aqui na sobrancelha. Tem que cobrir também, né? Tem que ser uma camada fina, mas tem que cobrir o que a gente tá fazendo aqui embaixo, né? Ver se não tá faltando nenhum cantinho. Pronto. Tá vendo que minha coisa ainda tá super marcada, né? Eu vou vir com um pouquinho da camuflagem de novo, só que agora sem nada, né? Sem o BT Velvet. Vou dar uma pingadinha aqui da blindagem, deixar ela mais emoliente. E aí eu vou vir aqui, ó. Só que na cor da minha pele. E só dando batidinha, tá, gente? Porque agora eu vou pegar a esponjinha sem arrastar nada, sabe? Só pra deixar no lugarzinho mesmo. E dar um acabamento. Tá vendo a diferença? Não sei se dá pra ver esse pra esse lado. Dá pra ver a diferença no acabamento? Por isso que é importante ter a esponjinha na hora de
passar esses produtos cremosos, tá? Pronto, agora a base da pele tá pronta. Agora a gente vai para nosso contorno. Vou usar esse da Mascavo, que é o Latte. Ele é um pouco mais quentinho, tá? Ele não é tão frio. Então, pra fazer contorno, teoricamente, ele não seria muito indicado. Teria que ser um contorno um pouco mais frio. Mas é o que eu tenho. Então, esse é o que eu vou usar, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, eu ponho aqui na mão, eu deposito aqui na mão e eu passo no pincel inteiro pra dar um acabamento mais natural, tá? Se eu passo direto na pele, tem que ficar esfumando muito e é mais produto que eu coloco. Então, eu já prefiro colocar aqui só dar uma sombrinha mesmo, tá? Vou dar uma carregadinha aqui, no meu caso, por conta da base, né, que não tá mais branca pra mim. Então, eu tenho que dar realmente uma bronzeada. Pego aqui no topo da orelha, em direção à boca, só nesse ossinho aqui, tá? Como eu tô precisando dar uma bronzeada, eu vou passar aqui embaixo do queixo também. Gente, uma coisa que eu já vou falar desde o dia 1, tá, pra vocês é: estudem. Quando vocês forem fazer as maquiagens, estudem o formato do rosto de vocês, estudem o formato do olho de vocês. Porque às vezes a maquiagem que eu tô fazendo aqui, pra mim, fica muito boa em mim, mas pra você, te estranha, você não se enxerga muito na maquiagem. Às vezes não é porque você não sabe fazer maquiagem, às vezes é porque aquela maquiagem não é pro teu tipo de rosto, pro teu tipo de olho, entendeu? Então é sempre bom você dar uma estudada, até pra você falar pras maquiadoras quando você for fazer, se você não for fazer você mesma, pra você falar o que você gosta, né? E quanto mais você aprende sobre si mesma, mais você se frustra fazendo essas maquiagens, né, de tutorial e tudo mais. Então, só queria deixar isso claro, porque eu sofria muito quando eu via tutorial por conta disso, entendeu? Um outro lugar que eu passo aqui também, gente, é bem no topinho do nariz. Tá certo. Tudo bem esfumadinho, bem pra fazer só uma sombrinha mesmo, tá? Eu ainda vou vir com os produtos em pó. Isso vai dar uma reforçada aqui no que a gente já está construindo, para não ficar muito forte. Beleza, agora a gente vem com o blush da Rare Beauty. Essa cor é a Hope. E eu vou passar só um pouquinho mesmo, tipo assim, um pinguinho. E faço a mesma coisa, gente. Xuxo o pincel aqui, ó, molho ele bastante. Aí, no meu caso, meu tipo de rosto, que ele é mais fino, eu preciso dar uma fortalecida aqui, ó, na minha bochechinha mesmo. Bem pontualzinha aqui. Aí eu dou uma puxadinha, mas sem ficar, tipo, muito, sabe? Pra dar uma esfumada. A hora que você puxar, puxa bem, assim, pertinho do olho, assim, sabe? Bastante. Agora a gente vai vir com os produtos em pó. Vamos começar pelo bronzer. E pode ser o contorno em pó também, tá, gente? Aqui eu só tenho esse. Venho com o bronzer e este pincelzinho aqui, que ele é mais fofinho. Aí eu chucho aqui também. Tiro o excesso. E esfuma, esfuma, esfuma nos mesmos lugares. A gente já passou o contorno. E aqui, lembrando que eu estou dando uma caprichada, pois essa base não é do meu tom. Importante é você esfumar, tá, gente? Você quer ficar super morenona e tal? Pode ficar, não tem problema. Importante é você esfumar, pra não ficar muito marcado, entendeu? Porque o que deixa feio é a marcação. Beleza, então estamos mais morenas. Agora a gente vai para o nosso blush. O blush que eu vou usar, esse daqui da Ruby Rose. Eu vou pegar esse tom mais peach aqui, que eu quero. Eu quero ele um pouco mais coradinho, sabe? Eu acho que fica tão bonito. De problema com esses blushes, porque eles são muito pigmentados. Então, eu tenho que dar uma batidinha aqui, só que aí, ó, tira esse excesso, porque senão ele mancha. Assim, a mesma coisa, mesmo jeito que a gente passou aqui, ó, mas bem batidinha mesmo. Porque ele realmente pigmenta aqui, ó, uma belezinha. Você tem que depositar e depois dar uma mini arrastadinha, tá? Mas o ideal é que você sempre faça movimentos circulares, né? Confesso, gente, que eu preciso aprender um pouco mais sobre o pincel de blush, porque esse daqui eu acho que ele não funciona muito bem pra mim, ou eu não sei muito bem passar, tá? E não tem problema, se ficar muito chinelão, você vem com a esponjinha, né, que já tem um pouco da base, e você vem dando batidinhas aqui pra tirar um pouco do excesso, tá? Eu sinto que ainda tá um pouco molhado, mas não tem problema, porque depois eu vou vir com um pincel bem fofinho e vou dar uma mexida em tudo aqui, pra terminar de selar e também misturar tudo, sabe? Pra dar mais uma esfumadinha. Aí,
Vamos selar abaixo dos olhos. E aqui, gente, é muito importante para nós que temos a pele seca. Tem que ser pouco produto, tá, gente? Não dá pra ser muito, porque senão vai ficar cracuda, assim, sabe? O lugar aqui que eu fiz de paletinha é o pó que eu vou usar, que é o da Maria Margarida, tá? Até debaixo d'água, que ele é resistente à água, ele é muito bom. Aí eu venho com esse pozinho aqui. Olha o tanto que tem. Você vai bater aqui, menina, ó. Tirar o excesso, tá? Vai ficar isso daqui. Parece ainda que tem a mesma coisa, mas não tem. Você deixou ele bem mais fininho. Aí você olha aqui se tem algum vinquinho, tá? Do produto cremoso que você passou. Não tem, o que no meu caso não tem. Aí eu vou olhar pra cima e aí eu vou pressionar o pó aqui, só nessa região mesmo que a gente passou o produto. Pressiona, põe tudo aqui, deposita tudo aqui. Esse pó é super fininho, então ele só dá um acabamento mesmo, sabe? A diferença, não sei se tá dando pra ver esse desse lado, como já muda. Não é a quantidade de produto, é o jeito que você faz, tá? Deixa uniforme ele no ferramenta, né? Nesse caso, nessa esponjinha que eu tenho. Gente, pode ser qualquer esponjinha, tá? Mas essa que eu tenho é a mais antiga, eu nunca comprei outra. Eu já tentei, eu não gostei, então essa daqui é o que eu uso mesmo, inclusive preciso lavar urgentemente. Faz a mesma coisa do outro lado. Vou passar só nos lugares que eu sei que tem mais chance de sair o produto. Eu desço aqui, ó, no meu bigode chinês, que é onde eu tenho vinquinho também. E eu acho que ele dá uma suavizada, sabe? Ele dá um blur. E aí vira a bochecha aqui, ó, tirar o vinco. Ó, tá vendo que ele já dá uma suavizada? Mesmo processo, tá, gente? Pega aqui, bate o excesso fora na mão e, ó, tira o vinquinho, pressiona pro produto entrar na pele e é isso, tá? Aí pro resto da pele, como essa base ela já é bem seca, não precisa passar pó, entendeu? Eu vou passar o excesso, ficou aqui, ó, no olho, aqui no restante do rosto, até pra dar uma esfumada, sabe? Vai passar a mãozinha assim no seu rosto pra ver se tem algum lugar que tá muito molhado, porque aí significa que precisa selar. Aí você vem, ó, bate aqui, tira o excesso. Por exemplo, aqui tá um pouquinho. E passa. Não, já deu uma selada melhor. Pronto. A pele está selada, gente. A pele, inclusive, está pronta, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vamos para a sombra. Se você quiser passar só o corretivo que você já usou, gente, a camuflagem, você pode passar um pouquinho aqui, só para você criar uma base aqui mais cremosa, para tua sombra aderir melhor. Eu quero deixar a cor dessa pálpebra uniforme, tá? O que eu uso aqui é o Paint Pot da MAC, tá? E eu só uso ele porque eu comprei, gente. Eu achava que na época era necessário e tal. Mas não precisa ser ele, tá? Sendo bem sincero, você pode usar o corretivo. Ele é ótimo. Se você quiser comprar e tiver oportunidade, compre. Mas saiba que não é necessário, tá? Eu vou começar com esta paleta aqui, Special Day, da Saad, com a Oceane. E eu vou vir com essa cor, bem corzinha da pele, bem neutra mesmo, tá? Eu venho com ela aqui. No lugar que eu apliquei o Paint Pot aqui, eu venho. Sem grandes técnicas, tá, gente? Eu só tento manter tudo aqui. Eu não puxo nada muito pra fora, tá? Ó, tá vendo? Se quiser arrastar um pouquinho só aqui, pode. Ó, bem corzinha de nada mesmo, tá vendo? Aí eu venho com essa mesma sombra, pode ser com esse mesmo pincel mesmo. Traz a sombra aqui pra baixo também. Olho, é que tá bem grande esse pincel, eu vou trocar. Ó, é só isso, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Aí eu vou dar uma iluminada aqui dentro. Eu vou fazer isso com da mesma paleta, essa cor aqui embaixo, esse douradinho, tá? Esse Yours. Eu venho, pego um pouquinho aqui no dedo e venho aqui no cantinho interno do meu olho, tá? Só pra dar uma iluminadinha. Pro nosso tipo de olho, o legal como a gente tem bastante pálpebra móvel aqui em cima e a gente tem esse bolsinho extra, o ideal seria a gente passar cores mais escuras nos cílios superiores e nos cílios inferiores, tá? Para esconder aqui essas pálpebras extras que a gente tem. Só que como eu não gosto de maquiagem muito pesada, eu não gosto de nada muito escuro. Então, tem uma outra coisa que a gente pode fazer também, e que a gente deve fazer, inclusive, que é marcar um pouquinho mais o final. Então, eu vou fazer essa maquiagem leve, mas eu vou dar uma grande de uma marcada aqui, no final, e eu vou só, tipo assim, como se eu estivesse marcando os cílios mesmo, sabe? Mas eu não vou fazer nada por fora deles. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar um lápis marrom, aí eu vou passar aqui embaixo. Ó, esse lápis é o da Kiko,
É o 03 e ele dura muito, gente. Ele é ótimo, eu gosto muito dele. Esse daqui é um cobre, né? Ele é um cobre mais brilhosinho. Se você tiver um marrom mais escuro, também dá super certo, tá? É que como esse é o único que eu tenho, eu vou passar ele. Você pode vir nele inteiro aqui embaixo, sem grandes técnicas, porque você vai dar uma esfumada nele. Eu venho com esse pincelzinho aqui, ó, pra esfumar. Pega uma sombra, tá? Pra ajudar a esfumar. Eu vou pegar essa daqui mais escura pra passar junto com o lápis. Ajuda a fixar também a maquiagem. Aí eu vou vir com o lápis, esse mesmo lápis marrom, e vou passar por dentro da linha d'água também. Pronto. Agora eu vou dar uma marcada só aqui no cantinho, tá? E por baixo, dentro dos cílios mesmo. Eu vou pegar esse lápis preto, esse daqui é o Toque de Natureza, não sai por nada neste planeta Terra. Tem que dar uma seladinha com ele, óbvio, com sombra preta, tá? Você vai vir por dentro aqui, a linha d'água mesmo, bem nos cílios, tá, gente? E eu só faço isso até o meio do olho. Chegando aqui na pupila, eu paro, só vou fazer isso, dar uma pintadinha porque eu vou colocar cílios também. Eu só quero marcar só este finalzinho, tá? E aqui, como eu vou querer selar, eu vou pegar um pincelzinho chanfradinho assim, ó. Aí eu vou vir aqui no preto, nessa mesma paleta. Gente, eu vou fazer tudo com essa paleta. E tiro o excesso e, ó, vou pressionando aqui, aonde a gente passou o lápis preto. Ó, tá vendo que ficou bem marcadão aqui? Faço a mesma coisa do outro lado. Um minuto de silêncio pra eu conseguir fazer isso daqui. Aí, gente, sabe uma coisa que eu gosto de fazer também? Que eu tô vendo aqui, que eu tô sentindo falta? Eu venho com o mesmo pincel que eu passei a primeira sombra e eu dou uma esfumada aqui embaixo também, pra dar uma mesclada em tudo. Ele não é o melhor pincel pra isso, mas só pra dar uma esfumadinha melhor, sabe? Beleza. Agora, gente, uma das partes mais importantes aqui, tá? É o nosso Curvex. Meio que tá quase finalizada. Acho que antes de passar o Curvex, só eu vou passar um negócio que eu esqueci. O meu iluminador. Tá vendo por que eu não posso ser professora, gente? Eu esqueço das coisas. Aí eu vou lembrando no meio do caminho. O que eu uso é o Soft and Gentle, tadinho da MAC, ó. Tá em 2 pedaços já, esse coitado. Aí eu passo aqui, ó, bem em cima, maçãzinha do rosto. Eu passo no arco do cupido, no pontinha do nariz aqui. Tem gente que gosta de passar aqui, ó. E aqui, ó. Acho que fica tão lindo aqui. A gente passou a sombra ali em cima. Pra dar uma esfumadinha, eu venho com o pincel limpo e esfuma, esfuma, esfuma. E também tem que dar uma melhoradinha nessa sobrancelha, né? Como eu quero uma vibe um pouco mais natural, eu não vou dar uma preenchida muito forte não, tá? Eu vou vir com esse da Too Faced, esse Brown Wig, uma pomadinha, sei lá o que é isso. Ele nem é da minha cor, gente, minha mãe que me deu, mas ele dá uma pintada na sobrancelha. Como minha sobrancelha, coitada, tá branca, só que ela já tá com o gelzinho que deixa ele no lugar, eu vou só dar uma pintadinha nela, pra tirar um pouco do acinzentado. Ela tá um pouquinho mais clara pra mim, tem que ser um pouquinho mais escura. Mas já dá uma cor, então tá ótimo. Agora vamos para o nosso Curvex. Podem usar qualquer Curvex, tá? Que vocês tiverem. E aí, pra quem tem dificuldade de usar, gente, o Curvex, eu era uma pessoa avessa a Curvex. Só que eu aprendi a usar. Como que você vai fazer? Você vai posicionar com o seu olho aberto, tá? Olhando pra frente. Você vai posicionar aqui. Sente essa partezinha aqui, ela pra deitar certinho no seu olho, tá? Aí quando você sente que ela tá posicionada legal, você olha pra baixo e fecha. Faz. Pronto. Nossa, meu cílio já muda muito, gente. Curvex realmente é muito diferente. Ajuda demais. Aí eu venho com esse daqui, o Big Panda, tá? Da Vizela. Antes da gente colar os cílios postiços. Pronto, aí a gente espera secar um pouquinho. Eu vou vir com o Melu pra usar aqui embaixo também, aproveitar que eu vou ter que esperar o Vizela secar. Máscara também, só que esse daqui, ele tem um... Ó, tá vendo que ele é bem fininho, bem piquititico? Aplicador. Muito mais fácil de aplicar nos cílios de baixo. Eu gosto desse aplicador, até usaria em cima, mas como ele tá muito seco, ele fica mais difícil. O da Vizela é mais fluido. Ficou com algumas coisinhas aqui em cima, mas não tem problema, porque tem que esperar secar. E a hora que secar, eu pego o cotonete, só dou uma passadinha, que aí ele sai mais fácil. Enquanto isso, enquanto vai secando, eu vou pegar os meus cílios. Esse daqui, gente, eram cílios gigantescos, só que eu cortei. Que eu vou fazer só no cantinho do olho, gente. Deixa bem marcadinho no final. E eu faço isso com esses mini cílios.
Tem gente que gosta de fazer com aqueles de tufinho, enfim, depende, tanto faz o cílio se você for usar, se você quiser usar também, se não, você dá uma força, uma marcadinha, né, faz um gatinho aqui com um lápis preto e já dá um belo de um tchan, sabe? Nem precisa colocar cílios, mas eu prefiro usar os cílios do que usar muito preto, sabe? Primeiro porque eu sou muito ruim de gatinho. Segundo que eu prefiro mesmo usar uns cíliozinhos, acho que dá um acabamento mais legal na maquiagem. Que eu comprei, gente, e agora? Que cílios que é esse? Chama Fresh Look, acho que é daquela Kiss. Mas esse é gigante, tá, gente? Eu não aconselho esse, porque ele é bem... Nossa, ele é enorme, eu tive que cortar em compridões. Tem que pegar aqueles mais naturais mesmo, sabe? Que tem um tamanho menor. Aí eu venho com essa colinha aqui, Super Strong Hold, da Envy. Passo aqui no cantinho, tem que esperar ficar mais transparente, tá, gente? Senão fica muito difícil de colocar. Eu gosto de dar uma amolecida neles, assim, ó. Que ele assenta melhor. Aí, gente, muita calma nessa hora. Ó, ela ficou um pouquinho mais transparente. Tá vendo que ela tá um pouquinho mais transparente? Tá branquinha, mas tá transparecendo já. Aí é a hora de colocar. Então, aí agora, ó, pega os cílios aqui. Tem gente que coloca por baixo, mas eu gosto de colocar aqui por cima. Gente, eu sou terrível de colocar cílios, tá? Mas eu acho que deu certo. Agora eu tenho que esperar ele secar um pouco. Eu vou dar uma pintadinha aqui só pra dar uma conectada desse lado, porque esse lado ficou bom. Mas esse daqui eu preciso dar uma conectadinha. Pronto, agora deu uma secadinha. Eu vou tirar o que tava aqui de extra da máscara que saiu. Passar o tonetinho. E eu vou vir com o mesmo pincelzinho que eu selei o lápis e vou dar uma leve conectada aqui, e para dar uma colada também. Ai, gente, cuidado só para não tirar, mas eu dou uma conectada com ele. Os cílios não tá aquelas coisas, tá? Mas já tá melhor do que nada. Eu gostei do resultado. Aí agora vamos lá, lembra que a gente tava com o produtinho aqui? A gente ia arrastando a cotonete, sai tudo. O lábio tá hidratadinho, tá ótimo. Aí agora pra essa boca, eu quero bem clean mesmo. E aí, gente, eu vou confessar pra vocês que eu não tenho o lápis que eu falo, nossa, meu lápis de boca, cor de boca, que eu amo, nananã, não tenho. Eu ainda não encontrei minha cor. O que eu mais gosto de usar, que fica mais cor da boca, assim, é esse daqui da NARS, na cor Halong Bay. Teve uma maquiagem que uma maquiadora fez em mim que ficou tão linda e ela usou junto com o lápis. Esse daqui da MAC, que é o Cool Teddy, que eu acho muito lindo. Então vou usar esses dois juntos e depois vou aplicar um gloss também por cima. Só pra dar uma definição, sabe? Ele é um pouco mais quentezinho também. Uma leve esfumadinha. Aí eu venho com o Cool Teddy. Nossa. Aqui. Olha que coisa mais linda. É super delicado. Vou passar esse da Dior. Essa cor aqui, ele é o 054. Esse gloss é o Gloss Addict Lip Maximizer. Então eu acho que ele tem aquela fórmula que deixa a boca um pouquinho mais pinicanda. Mas eu acho que ele é tão pouquinho que eu nem sinto. Pra maximizar o lábio eu nem indico, porque eu acho que ele não faz muita coisa não. Ai, gente, eu amo gloss. Gloss pra mim é vida, dá outra cara pra maquiagem. Pelo menos pra minha, né, que eu tenho uma pele mais brilhante, então eu tenho que ter isso. A make está finalizada. Pera aí que eu vou finalizar o cabelo também pra não ficar horroroso. Pronto, gente. Agora eu dei um trato neste cabelo. E essa é a maquiagem pronta, gente. Se você gostou dessa maquiagem e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve. Deixa seu comentário se você gostou ou não. Compartilha se você acha que tem alguma amiga que também quer aprender a fazer um pouco de uma maquiagem mais nada, mas ao mesmo tempo marcante. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Estamos por aqui e eu vou tentar postar uma vez na semana, tá bom? Beijo pra vocês!